Gostaria de meditar com vocês Apocalipse 6, versos 9 a 11. Dando continuidade à nossa exposição de Apocalipse, Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Pai, mais uma vez nós estamos, ó Pai, diante do Teu trono e pedindo, ó Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Não merecemos, Pai, estar aqui, Pai. Não merecemos sermos chamados de Teus filhos. Mas, Pai, pela Tua graça isso aconteceu. E nós Te pedimos agora, Senhor Deus, que aquiete o nosso coração e nos faça, Senhor Deus, atentarmos à Tua voz. Que nada venha desviar a nossa atenção. Que nada, Senhor, venha a nos distrair neste momento, Senhor Deus, mas que todos possamos ouvir atentamente a Tua voz, ó Pai, e receber de Ti o Teu alimento, receber de Ti a Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, através de mim, apesar de mim, das minhas fraquezas, dores e pecados. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Imagine que você é membro de uma igreja e todas as semanas algum membro da sua igreja morre. Só que eu não estou falando de morte natural por meio de uma enfermidade e também não estou falando de uma morte por meio de um acidente. Mas imagine você que você é membro de uma igreja e todo domingo você chega na igreja e você sente falta de alguém. E aí você pergunta para o irmão que está do lado: escuta, cadê irmão tal, irmão fulano? Aí a outra pessoa responde para você: aquele irmão foi crucificado essa semana. Na outra semana você chega, você sente falta de uma irmã. Cadê a irmã tal? Você não soube? Ela e seus filhos foram levados para a arena e devorados por leões. Na outra semana você volta para a igreja e sente falta de uma família. E aí você pergunta: escuta, e aquela família tal, onde que eles estão? E aí outra pessoa fala para você: mas você não soube? Aquela família inteira foi colocada em praça pública, em estacas e queimados vivos. Você ficou chocado com isso? Pois é, essa era a realidade de irmãos nossos no final do primeiro século. No final do primeiro século, o imperador romano Domiciano, feroz contra a igreja, contra os cristãos, ele veio como uma fera realmente sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vários crentes, eles eram encarcerados, muitos perdiam seus empregos, perdiam suas casas, seus bens materiais, e vários destes que eram presos eram julgados, ou às vezes nem julgados, e eram levados a praças públicas, e ali eles eram crucificados, ali eles eram amarrados em postes e se tornavam tochas vivas. Ali eles eram levados para arenas onde haviam feras, leões, tigres, e ali famílias inteiras eram comidas
por esses animais. Essa era a realidade. Isso era o ordinário da igreja no final do primeiro século. E aí você faz parte de uma igreja dessa, você vendo semana após semana, cada um a um dos seus irmãos, das famílias que você tanto ama, que você tanto tem estima, que você estava ali com eles, e você fala assim, eu posso ser o próximo. Como ficaria o seu coração? Será que você ficaria assustado, com medo, preocupado, ansioso? Certamente que sim. E esses nossos irmãos ficavam. É por isso que Jesus mandou João escrever o Apocalipse, para consolá-los, para lhes dar esperança. Onde estão aqueles nossos irmãos? Eles não estão mais aqui conosco. Eles foram mortos, brutalmente martirizados. Onde eles estão agora? Bom, esse texto, esses 3 versículos nos falam isso. Qual é a situação dos crentes no céu? Será que eles estão inconscientes? Será que eles estão dormindo? Será que realmente eles foram para o céu? Será que o céu existe? Ou uma invenção da nossa cabeça? Ou invenção humana? Bom, meus irmãos, os versículos 9 ao 11 falam da abertura do 5º selo por parte do Cordeiro. Bom, nós temos visto, meus irmãos, no livro de Apocalipse, como nós já falamos, foi escrito para os nossos irmãos das 7 igrejas que haviam na Ásia. Nós vimos que Jesus mandou o apóstolo João escrever uma carta a cada uma daquelas igrejas, exortando, consolando, corrigindo, ensinando aqueles irmãos. Lá no capítulo 4 de Apocalipse, nós vimos João tendo uma visão do trono de Deus, Deus assentado no seu trono e sendo adorado pelos 24 anciãos que representam toda a igreja em toda a história e também por 4 seres viventes representando todos os anjos eleitos. Depois do capítulo 5, nós vimos que Deus, no seu trono, ele tinha na sua mão direita um livro, escrito por dentro e por fora, selado, e ninguém era digno de abrir aquele livro para consumar-se todas as coisas. Mas surge no meio do trono o Cordeiro como tendo sido morto, o Cordeiro que é digno, e o Cordeiro tomou da mão do que estava sentado no trono, seu Pai, o livro, e ele ali é adorado. E no capítulo 6 ele começa a abrir cada um dos selos, mostrando para nós como será o fim. É claro que depois que terminar essa série de 7 selos, haverão outras séries, porque o Apocalipse nos conta o final da história de diversas maneiras diferentes, acrescentando detalhes de diversas formas. Essa é a primeira, os 7 selos. E domingo passado, nós vimos que Jesus, o Cordeiro, ele abriu os 4 primeiros selos. E a cada selo que ele abria, surgia um cavalo de uma determinada cor. Cavalo branco, com um cavaleiro sentado, vencedor, representando o próprio Cristo. O segundo cavalo, o cavalo vermelho, com o seu cavaleiro sentado, representando a morte por meio do martírio dos cristãos. Terceiro cavalo, o cavalo preto. O cavalo preto, ele representando a fome que acometeria e que já estava acometendo os cristãos pelo fato deles serem cristãos. E o quarto cavalo, o cavalo amarelo, representando a morte de 1/4 da população da terra, inclusive de cristãos. E aí nós temos o 5º selo. E no 5º selo não tem cavalo. Não tem cavalo. Mas no 5º selo a gente vê uma coisa muito especial. A gente vê os crentes no céu. E especificamente aqui, os crentes que tiveram uma morte violenta por meio do martírio. A maioria das pessoas não gosta de falar sobre morte. Ontem, na verdade, dia 2 de novembro, foi comemorado pela Igreja Católica finados. Nós, cristãos, evangélicos, protestantes, nós não celebramos o dia de finados, porque o nosso Deus é um Deus de vivos e não Deus de mortos. Mas a Igreja Romana celebra. E ali naquele dia, orações são feitas
pelos mortos. Intercessões são feitas para que os mortos deixem o purgatório e alcancem o céu. Mas nós sabemos que nós devemos orar por vivos e não por mortos. No México, essa data é ainda pior. Lá no México, em 2 de novembro, comemora-se o Dia de la Santa Muerte. A Santa Muerte é uma santa morta, ou seja, é uma caveira, é um esqueleto que recebe um manto. E ali os mexicanos têm um fascínio sobre a morte. Eles celebram a morte. É tenebroso o negócio. É feio de se ver. Mas e nós cristãos? Qual é a nossa relação com a morte? Bom, a morte é que nos leva para o céu. E meus irmãos, é isso que a gente vai ver a partir deste momento, com a abertura do 5º selo. Primeira verdade que esse texto nos mostra é que o testemunho do crente pode levá-lo à morte. Olha o versículo 9. Quando ele, Jesus, abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Nenhum cavalo, mas o que João vê é um altar. Ele vê um altar no céu. E irmãos, depois que Cristo morreu aqui na terra, não existem mais altares. Não há mais a necessidade de altar aqui na terra. Aqui, neste ambiente onde eu estou, não é altar. Não chame, por favor, este ambiente de altar. Este móvel aqui que apoia a minha Bíblia, o meu notebook e os meus copos com água, não é altar, isto é um púlpito. De onde vem esta ideia de altar? Da Igreja Católica Romana. Nas igrejas romanas existem o altar. Esta parte do fundo do templo, do salão da igreja, na igreja romana é chamado de altar. Por quê? Porque lá eles celebram a missa. E missa significa sacrifício. Na missa é celebrada a Eucaristia. E na Eucaristia católica, Cristo é sacrificado novamente sobre o altar todos os domingos. Assim diz o Concílio Vaticano II. Abro aspas. O sacrifício eucarístico é o ápice de toda a vida cristã. Agora presta atenção. Exerce-se a obra de nossa redenção sempre que o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, é imolado, se celebra sobre o altar. Então, sempre, todos os domingos, os católicos, eles sacrificam Jesus no altar. Porque é isso que significa a Eucaristia católica. Ali Jesus é morto novamente. Como se a morte no Calvário não tivesse sido suficiente. É por isso que eles creem na transubstanciação. O pão transforma-se literalmente, materialmente no corpo de Cristo. Por isso que o fiel católico não mastiga o pão, a hóstia, com medo de sair sangue. E o vinho significa literalmente, fisicamente, transforma-se fisicamente no sangue de Cristo. Mas nós celebramos a ceia. E na ceia, meus irmãos, Cristo não é sacrificado, Ele já foi. E se Ele já foi sacrificado, o último altar aqui na terra foi o Monte do Calvário. No Antigo Testamento haviam os altares. No Antigo Testamento, animais eram mortos. Nós vimos isso lá no texto de Hebreus, capítulo 10, no versículo 4, onde ele disse: é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E no versículo anterior, versículo 3 de Hebreus 10, ele diz que nesses sacrifícios faça recordação de pecados
Todos os anos. Então o que acontecia no Antigo Testamento? O fiel, o crente, ele todo ano, na Páscoa, ele levava lá o seu carneiro, o seu cordeiro, para o sacerdote colocar aquele animal sobre o altar, e ali sobre o altar ele imolava o animal, e aquela morte se dava no lugar do pecador que havia levado aquele animal. Só que é impossível que sangue de bodes, carneiros ou cordeiros tire pecados. Sabe por quê? Porque animais não pecam. Quem pecou foi o homem. E aqueles animais apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que no último altar aqui na terra foi morto numa cruz. Então aqui na terra não tem mais altar. Esse ambiente no salão de culto, não chame de altar. O altar acabou no Gólgota, no Calvário. Mas no céu tem um altar. Sim, lá existe um altar. E ali, simbolicamente, o sangue dos mártires foi derramado. João, ele vê, quando é aberto o quinto selo pelo Cordeiro, um altar. E debaixo do altar, ou seja, como se tivesse sido derramado para debaixo do altar, ele vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, do testemunho que sustentavam. O sangue daqueles irmãos que morreram no martírio, e vários dos membros daquelas 7 igrejas estavam ali. Vários daqueles membros, vamos pensar aqui, irmãos, aquelas 7 igrejas lendo isso daqui, falam assim: o meu irmão, o meu marido, a minha esposa, o meu filho que morreu, João viu. Ele viu a alma dessas pessoas debaixo do altar. O sangue simbolicamente derramado no altar de Deus como um sacrifício a Deus. Nós lemos na liturgia o Salmo 116 e no versículo 15 diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A vida do crente é muito preciosa. Qual é o valor de uma vida? Agora, qual é o valor para Deus da sua vida? É cara. É um preço altíssimo. Ele pagou o preço da sua vida para que você tivesse vida. E quando um crente é morto por causa da palavra de Deus, aquilo é pesado para Deus. Aquilo é caro, é precioso para Deus, meus irmãos. Mas, enquanto a nossa vida para o Senhor tem um altíssimo valor, nós precisamos entender, como nós acabamos de cantar aqui, que nesta terra nós não podemos nos apegar às coisas de grande valor. Ser cristão, meus irmãos, naquela época significava perder. Se uma pessoa naquela época se convertesse a Cristo, ela perdia. Ela perdia amizades, ela perdia relacionamento familiar com alguns parentes, ela perdia o seu emprego, se ela fosse um empresário, ela perdia o seu negócio, ela muitas vezes perdia a sua liberdade, eram presos, perdiam seus familiares, perdia-se a própria vida. Naquela época não tinha essa história de teologia da prosperidade. Venha para Jesus, venha para a igreja e você vai ganhar, você vai ter dinheiro, você vai ter carro zero, você vai ter um monte de bênção. Não, ser cristão naquela época era perder tudo. Era você abrir mão de tudo. Meu irmão e minha irmã. E era isso que acontecia naquela igreja. Imagina você chega na igreja, aí você olha para o grupo de louvor, ué, cadê aquela irmã que cantava naquele microfone? Está presa. E aquele irmão que estava na bateria foi decapitado. E aquele irmão que estava no violão foi queimado vivo. Era desse jeito. Cadê aquele diácono? Está preso e vai ser enforcado amanhã. Era desse jeito, meus irmãos. O pastor era o primeiro. O pastor era o primeiro. Depois vinham os crentes. Era desse jeito.
era desta forma, perdia-se. Mas Jesus ele disse o seguinte, Mateus 10:39, quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la-á. Meus irmãos, a nossa geração de crentes quer conforto e bem-estar. A nossa geração de crentes nem parece crente. Se não fosse pelo fato de ir na igreja no domingo, de cantar, de carregar uma Bíblia, nem parecia crente, porque a nossa geração de crentes quer as mesmas coisas que a geração de fora da fé cristãs. Nós não queremos sofrer, nós queremos alívio, nós queremos tranquilidade. A nossa geração não quer ter trabalho, não quer se incomodar. A nossa geração assumiu que o mundo onde está é o seu lar. É aquilo que eu falei no início. Senhor, eu quero ir para o céu, mas não precisa ser agora não. Porque se eu for para o céu, eu vou deixar os meus prazeres aqui. Eu vou deixar as coisas que eu conquistei aqui. Se eu for para o céu, eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto aqui. Eu vou deixar de estar com as pessoas que eu gosto, que eu amo aqui. Senhor, eu quero ir para o céu, mas demora um pouco, tá? Porque agora eu quero aproveitar a vida. Eu quero curtir a vida. Vamos curtir a vida. Meus irmãos, só que não é para isso que o Senhor nos chamou. Nós não podemos ter medo ou vergonha de testemunhar. Nós não podemos ter medo ou vergonha por causa da nossa fé de sermos cancelados nas redes sociais. Nós não podemos ter medo ou vergonha de perdermos amizades, se necessário for, por causa da nossa fé, de perdermos privilégios por causa da nossa fé, de até mesmo perdermos o nosso emprego por causa da nossa fé. Porque essas coisas podem acontecer. E elas vão acontecer se nós formos fiéis. Porque, meus irmãos, aqui na terra não é um resort. Não pense você que aqui nessa terra você vai ter vida fácil, como num resort. Sombra, água fresca, comida à vontade. Para o cristão, esta terra é uma batalha, é uma trincheira. E nesta batalha nós lutamos com a armadura que Deus nos deu. E veja, eu preguei sobre a armadura de Deus algum tempo atrás, na exposição aos Efésios. E você se lembra que a única arma de ataque desta armadura é a espada do Espírito, que é a palavra. Então você tem que atacar. Você tem que ir a este mundo com a palavra na sua boca e falar do amor e também da graça e também da misericórdia, mas também da justiça de Deus. Porque Ele ama, mas Ele também é justo. Nós devemos falar para essas pessoas, meus irmãos. Então, vejam, esses irmãos, eles estavam ali mortos por causa da palavra e do testemunho que sustentavam. Você está pronto para isso? Eu te pergunto, você está pronto para sofrer nessa terra por causa da palavra de Deus e do testemunho que você sustenta? Você está pronto para sofrer as consequências da sua fé? Você está pronto até mesmo, se necessário for, morrer pela sua fé? Pastor, mas nós vivemos num país livre. Não conte com isso por muito tempo. Não conte com isso por muito tempo. Não sei se na nossa geração, ou na dos nossos filhos, ou na dos nossos netos, mas eu creio porque a palavra diz: virá perseguição em nosso país. Já nas redes sociais, no âmbito digital, já existe perseguição, mas vai vir mais pesado. Não se acomode. Você está pronto para isso? Porque quando isso chegar, eu e você, se estivermos vivos, nós vamos morrer. E mesmo que isso não chegue na nossa geração, a gente vai sofrer. Se você for fiel, você vai sofrer. Segundo, agora eu vou falar uma coisa que talvez choque alguns aqui. Os crentes mortos estão conscientes. Versículo 10. Aliás, versículo 9 ainda. Versículo 9 ainda. Versículo 9, João está dizendo que ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Vamos lá.
O que João está vendo ali? Almas. Ué, mas alma não é invisível? Sim, é invisível. Até certo ponto. Vamos pensar aqui, irmãos, João, ele não teve uma visão terrena, ele teve uma visão celestial. Ele está vendo o céu. E no céu as almas se enxergam, são visíveis. E ali João está no céu, ele está tendo uma visão celestial. E ele vê as almas e ele reconhece aquelas almas. As almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Uma das 7 igrejas da Ásia era Éfeso. E João tinha sido pastor de Éfeso. João foi um dos pastores de Éfeso. Então João deve ter visto ali ex-ovelhas dele. E as outras igrejas, as outras cidades que a gente viu lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, elas eram todas próximas. Então você imagina ali, as 7 igrejas formavam um presbitério. O nosso presbitério de Araçatuba tem 7 igrejas, olha só. E eram cidades, e aliás eram geograficamente até mais próximas do que as nossas igrejas aqui, que são um pouco distantes. Eram bem próximas geograficamente. Então João viu ali e ele sabia daquela história. Ele sabia que aqueles irmãos que estavam ali, as almas daquelas pessoas que estavam ali, elas tinham sido mortas pelo martírio por causa da palavra e do testemunho que eles sustentavam. João as reconheceu. Então, meus irmãos, veja, é possível, não só possível, mas é verdadeiro, vai acontecer e já acontece com os que já estão lá. Eles vão se reconhecer e quando nós chegarmos lá, nós vamos nos reconhecer. Lá em Filipenses, Paulo, ele desejava morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Como é que Paulo poderia falar que era incomparavelmente melhor? Porque ele ia reconhecer Cristo. No Calvário, ao lado de Jesus, havia um ladrão que havia se convertido. E ali ele vira para Jesus, ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Vamos dormir. Olha, quando nós acordarmos, aí eu lembro de você. O que ele respondeu? Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus morre. Alguns instantes mais tarde, aquele ladrão morre. E naquele mesmo dia, eles se encontram, eles se reconhecem. Você já pensou o que é isso? A gente chegar no céu e a gente se reconhecer, a gente se ver, a gente se abraçar, a gente se alegrar. História de Rico e de Lázaro, ali não é uma parábola, ali é uma história. Por quê? Porque ali os personagens têm nomes. Ali um dos personagens existiu realmente, Abraão. E é possível, creio eu, que Lázaro, e ali não confunda com o Lázaro, irmão de Marta e Maria, mas aquele Lázaro, o mendigo, e o rico tenham de fato existido. Provavelmente sim. E ali o que acontece? Eles se reconhecem. Lázaro vai para o seio de Abraão, vai para o lado de Abraão, eles se reconhecem. Então, meus irmãos, nós vamos matar uma grande saudade. Já pensou você chegar lá e reencontrar aquele seu irmão que já partiu? O seu pai, a sua mãe, o seu filho, seu marido, sua esposa. É claro que surge uma dúvida. Pastor, mas e se eu não ver tal pessoa? Isso vai apertar no meu coração. Eu vou lembrar que tal pessoa foi amada por mim na terra. Bom, meus irmãos, a gente sabe uma coisa, que no céu será diferente da terra. A nossa mente será diferente da nossa mente terrena. No céu não haverá tristeza. No céu não haverá medo, não haverá pavor, não haverá angústia. Haverá lembrança, sim, até mesmo da nossa morte. Olha o versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha só uma coisa, eles lembravam da morte deles. Eles lembravam da forma violenta como eles foram mortos. Você quer coisa mais assustadora do que isso? Mas não há susto aqui. Ao contrário, há oração.
Eles se lembram que eles foram mortos, eles se lembram que eles foram martirizados por pessoas ali da terra, e ali eles fazem uma oração. Eles clamam em grande voz a Deus, chamando-o de soberano Senhor, ou seja, Ele governa todas as coisas, Ele está no trono. Nós oramos a um Deus que está no trono. Você cantou isso aqui e eu também. Então, quando você for orar, lembre-se, Ele reina, Ele governa, Ele é todo-poderoso, é o soberano Senhor. Eles chamam também de santo, ou seja, Ele é perfeito, Ele é sem pecado, Ele não admite qualquer pecado. Deus, Ele não tolera o mínimo pecado sequer. E Ele é verdadeiro. Com isso, a sua palavra é fiel e sempre é cumprida. E ali, aqueles mártires, as almas deles ali, elas clamam, elas oram a Deus e elas pedem justiça. Elas falam, Senhor, até quando? E olha que interessante, anota isso aí. No céu existe noção de tempo. O tempo está passando e eles oram e eles falam, até quando, Senhor? Tudo indica aqui no versículo 10 que eles haviam acabado de morrer. A gente vai entender isso no versículo 11, calma aí. Mas tudo indica que eles haviam acabado de morrer, eles chegam no céu, eles olham para Deus e falam, Senhor Deus, vai ficar por isso mesmo? Eles nos mataram. E ali eles não estão pedindo vingança, apesar deles falarem assim no versículo 10, não julgas nem vingas o nosso sangue, eles entendiam que Deus é o vingador. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo, mas Deus pode vingar. Ele é o vingador. A Deus pertence a vingança. Ele retribuirá, diz Deuteronômio 32, 35. E Apocalipse 19, 2 diz assim, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então Deus sim pode vingar. Eu e você não. Eu e você temos que interceder por aqueles que nos perseguem. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte. Mas Deus, sim. Ele fará justiça aos seus servos. Desde que o primeiro crente morreu. Aí eu volto à consciência. Você lembra quando Abel foi morto? O primeiro. Quem inaugurou o céu foi Abel. Eu não queria inaugurar o céu, mas Abel inaugurou. E aí Deus chega para Caim, o assassino de Abel, e diz o seguinte em Gênesis 4:10: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Ou seja, Caim, depois de morto, consciente, clama a Deus, da mesma forma como esses mártires clamaram. Abel foi o primeiro mártir, né? Abel foi o primeiro mártir, o primeiro que foi morto por causa da sua fé. E aqui nós temos outros mártires fazendo a mesma coisa. Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai deixar isso? Por isso, meus irmãos, a alma do crente no céu não está dormindo, inconsciente, não tem a sua memória apagada, mas ela continua viva na presença de Deus, né? E além disso, o tempo ele também passa no céu. Não existe noção de tempo no céu. Por isso que em Lucas 18:7, Jesus diz assim, Lucas 18:7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aqui na terra, nós oramos da mesma forma. Nós não vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós não vamos nos vingar daqueles que nos fazem o mal. E certamente tem pessoas que fazem o mal a você porque você é um cristão. A não ser que você não dê testemunho. Mas se você dá, certamente, em maior ou menor grau, você é perseguido. Você é hostilizado. E aí nós oramos, Senhor, o que o Senhor vai fazer? As almas dos crentes aqui estavam orando, Senhor, até quando vai isso? Mas embora pareça demorado, embora a gente olhe para o mundo e vejam os nossos irmãos sendo perseguidos e mortos em vários lugares do mundo,
E vejam, aqui no Brasil mesmo, irmãos nossos sendo cancelados em redes sociais. Nós mesmos, na nossa vida ordinária, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, sermos ridicularizados pelo fato de nós sermos cristãos. Sermos zombados pelo fato de nós sermos cristãos. Perdemos privilégios pelo fato de nós sermos cristãos. A gente sofre com isso. Não significa que a gente não vai sofrer. Mas saiba que Deus fará a justiça aos seus escolhidos. Ele julga com justiça. Ele, não nós, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mas vejam, nós vemos em terceiro lugar uma última verdade. Que os crentes mortos, eles estão descansando. É isso que nos dá a entender que no versículos 9 e 10, aquelas almas acabaram de ser desencarnadas. Eles acabaram de ser mortos. Por quê? Eles estão ali, debaixo do altar. A simbologia é que o sangue estava escorrendo do altar, ou seja, eles haviam sido martirizados como um sacrifício ao Senhor no céu. Eles olham para Deus e falam: Senhor soberano, verdadeiro e justo, até quando? Eles oram e a oração deles é respondida. Primeiro, ela é respondida de duas formas. Primeiro, olha para o versículo 11. Então, a cada um deles, daqueles crentes martirizados, foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A oração deles é respondida. Primeiro, a cada um deles é dada uma veste branca, uma roupa branca. E conforme você já tem aprendido, aqui em Apocalipse, o branco ele é uma cor muito especial. É a cor que simboliza pureza, santidade, justiça. A noiva se veste branco porque ela é pura, porque ela, no caso da noiva de Cristo, é sem pecado quando chegarmos no céu. Em Apocalipse, meus irmãos, Cristo monta um cavalo branco. Os 24 anciãos estão vestidos de branco. Aos crentes da igreja de Sardes, que não se contaminaram, são prometidas vestes brancas. Apocalipse 7:9 nos mostra que os remidos estarão vestidos de branco no céu. Na ressurreição de Jesus, você deve se lembrar, os anjos estavam vestidos de branco. E quem usa vestes brancas é quem está sem pecado. Ao receberem suas roupas brancas, Deus está dizendo para aqueles nossos irmãos mártires: acabou o problema de vocês com o pecado. Não tem mais problema com o pecado. Quando Jesus morreu por nós, irmãos, Ele nos libertou. Jesus, quando morreu por nós, Ele nos libertou da condenação do pecado. Está consumado, eles não devem mais nada. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Quando nós nos convertemos, o pecado deixou de ter poder sobre nós. Então eu não sou mais escravo do pecado, mas eu ainda peco. Eu ainda tenho que lidar com a presença do pecado. Mas quando a gente chegar no céu, a gente vai receber uma roupa branca do próprio Deus. E é Deus dizendo para a gente o seguinte: olha, acabou o pecado na sua vida. Não tem mais presença de pecado. Essa é uma das primeiras coisas que acontece com um crente quando ele chega no céu. Ele recebe uma veste branca, uma roupa branca. E ali Deus está dizendo para ele o seguinte: você não tem mais nenhum problema com o pecado. Você é perfeito agora, você não peca mais. Aqui na terra, nós ainda pecamos. Não dá para receber roupa branca aqui na terra. Mas no céu, quando a gente chegar lá, e os nossos irmãos que já estão lá, estão de branco. Porque não há mais problema com o pecado.
E a oração dos mártires, em segundo lugar, foi respondida verbalmente também. Olha aqui no versículo 11, a segunda parte. Lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O céu é lugar de descanso, não é lugar de ócio, nem lugar de dormir. As almas estarão conscientes, acordadas, ou já estão lá, mas o lugar de descanso. E quando a gente fala de descanso, vem à nossa mente o dia do descanso, o sábado. O Senhor nos deixou o quarto mandamento, indicando que quando dedicamos um dia entre 7 ao Senhor, estamos aqui tendo um vislumbre do céu na terra. Deus nos deixou um dos 10 mandamentos mostrando o seguinte: igreja, vocês precisam descansar um dia, e neste dia de descanso vocês vão dedicar a vida de vocês, corpo, a alma de vocês, para mim, para o meu serviço, para o meu culto, para a minha adoração. É o dia em que a igreja se reúne toda no mesmo lugar e junta, adora a Deus, cultua a Deus, com louvores, cânticos e hinos. A igreja junta ora, a igreja junta entrega a sua oferta e seu dízimo, a igreja junta ouve a voz de Deus através da pregação da palavra, a igreja junta participa da mesa do Senhor. Este é o dia dedicado ao Senhor, o dia do descanso. E eu vou te dizer uma coisa, aliás, eu não, Deus diz para você e para mim uma coisa: não guardar o dia do descanso é tão pecado quanto assassinar, quanto adulterar, quanto furtar. É tão pecado a gente descumprir, desobedecer o quarto mandamento, quanto o sexto, sétimo, oitavo ou qualquer um dos demais. Sabe por quê? Porque no dia do descanso, o dia que nós nos reunimos, isso aqui que a gente está vivendo agora é uma pequena amostra do que é o céu. Do que é o céu. Vocês lembram o que a gente viu até agora nos outros sermões? O que tem no céu? Tem louvor. O que tem no céu? Tem oração. Eles oraram aqui também. O que tem no céu? Tem alegria. O que vai ter no novo céu e nova terra? Vai ter a ceia. Então, o culto é uma pequena amostra do que é o céu. Então, amar estar com os irmãos no culto é amar o céu. Desejar estar na igreja no dia do Senhor é desejar o céu. Porque isso aqui é só uma amostra bem pequenininha do que é. Então, isso é o descanso. O descanso não é ficar sem fazer nada, ocioso, parado. Mas o descanso é eu me dedicar ao Senhor. As almas estão descansando. E no descanso as almas estão aguardando. O céu é um lugar de espera. O céu não é o nosso lar final. O céu é um lugar é um lar, aliás, temporário. Olha o que o Senhor está dizendo para eles aqui. Que eles repousassem ainda por pouco tempo. Até quando, Senhor? Calma, tenha paciência. Pouco tempo. Que tempo é esse? É o tempo que se resume à história, da queda até a consumação. Pouco tempo. Até que se completem o número o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Existe um número. O presbítero Márcio ele colocou hoje de manhã na sua devocional, né? O livro da vida ele foi escrito antes da fundação do mundo. E ali existe o número dos vivos, o número dos eleitos. Existe um número. Mas existe um segundo número. Qual é esse? Do número total dos eleitos,
existe um grupo, um certo número de eleitos que estão destinados ao martírio, a serem mortos por causa da palavra e do testemunho, a serem martirizados. O que o Senhor está falando para aqueles nossos irmãos? Vai completar esse número. Quando o último crente for martirizado, aí a minha paciência acaba. Aí chega, aí termina o até quando, aí termina o já e ainda não. Aí eu volto pessoalmente à terra e julgo os habitantes da terra que perseguiram a igreja. Por enquanto, vistam suas roupas brancas e descansem. O céu é um lugar de descanso. O céu é um lugar de grande alegria, é um lugar de culto, é um lugar de adoração. Assim a gente conclui, meus irmãos, com as seguintes aplicações. Primeiro, nós não temos mais altares aqui na terra. Lembre-se disso. Esse espaço não é um altar. O último altar aqui na terra foi no Monte do Calvário. Porém, a Bíblia nos ensina lá em Romanos capítulo 12, que nós devemos oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mesmo que você não morra como um mártir, você tem se sacrificado no sentido de que você ofertou a Deus a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Você tem servido ao Senhor, sofrido pelo Senhor, se dedicado ao Senhor, morrido para este mundo? Essa tem sido a sua vida? Você está pronto para morrer por Ele se for necessário? Está pronto para isso? Segunda aplicação. Os crentes que morreram estão no céu, na presença do Senhor Jesus, conscientes, eles têm noção de tempo, eles se lembram de tudo o que aconteceu aqui na terra, até mesmo da sua morte. Mas isso não é um peso para eles. Isso nos ensina uma coisa, irmãos. Almeje ir para o céu. Aqui na terra, por melhor que seja a nossa vida, nós sofremos. O normal não é a alegria, o normal é a tristeza, porque nós vivemos num mundo quebrado, num mundo caído, num mundo em que as pessoas são más, num mundo em que nós pecamos, e quando a gente peca, a gente fica triste. Quando a gente peca, a gente se humilha diante de Deus, a gente se entristece. E a gente a gente olha para Deus e fala: Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou ter que sofrer essas coisas? O nosso corpo, ele se deteriora. Eu prego aqui para vocês e a minha coluna dói. Você tem lá que conviver com uma enfermidade, você, no meio das suas dores, do seu tratamento, você fala: Senhor, até quando vai isso aqui? Então almeje para o céu. Não só para se ver livre das dores e dos sofrimentos dessa terra, mas almeje para o céu para você ver face a face o seu Senhor. Para, em segundo lugar, você reencontrar com seus irmãos. Para você se ver livre do pecado e receber a sua roupa branca. Terceira aplicação: aproveite o descanso que Deus te dá em vida. Não sejam como os ímpios que vivem para si mesmos e idolatram a si mesmos no domingo, o dia do Senhor, que cuidam dos seus negócios no dia do Senhor. Você não é um ímpio, você é filho de Deus, você foi salvado por Cristo na cruz. Então, almeje o domingo e fala assim: domingo eu estarei na igreja, ou melhor, eu estarei com a igreja. Domingo a gente vai se reunir, a gente vai se ver, a gente vai se abraçar, a gente vai matar saudade, a gente vai ter reverência na hora do culto, a gente vai cantar, louvar, a gente vai orar junto, a gente vai entregar nossas ofertas e dízimos, a gente vai ouvir a palavra de Deus, Deus falando com todos os seus filhos juntos, a gente vai sentar-se à mesa com o Senhor, lembrando do sacrifício dele na cruz, e quando terminar o culto a gente vai estar junto, congraçados, conversando e se abraçando. Almeje o domingo. Se você almejar o domingo, estar na casa do Senhor,
você vai almejar o céu. Porque o mundo, para o mundo, domingo é um dia como qualquer outro. Um dia que você vai cuidar das suas próprias coisas. Porque o mundo não quer o céu. O mundo quer a terra. O mundo não quer Jesus. O mundo quer o seu próprio coração, a si mesmo. Então almeje o dia do Senhor, um dia de descanso. E assim você vai almejar o céu. E por último, quarta aplicação. Ore pelos nossos irmãos perseguidos. Você sabe, né? Que em diversos países a igreja é perseguida. 3 de novembro de 2024, hoje, domingo, tem irmãos nossos que não ficaram em casa, que não ficaram dormindo até mais tarde, que não trabalharam, que não ficaram estudando, que não cuidaram dos seus próprios interesses. Tem irmãos nossos, meus irmãos, hoje, 3 de novembro de 2024, que saíram de suas casas e não foram para um templo, para um salão de culto bonito como esse, com bancos, com iluminação, com sistema de som, com ar-condicionado. Eles foram para meio de florestas, eles foram para cemitérios, para cavernas, para lugares escondidos, para porões. Eles não cantaram em alto e bom som, mas eles cantaram bem baixinho para não serem descobertos. Eles não têm a Bíblia na língua deles, nem Bíblia eles têm. Mas o pouco que eles sabem, que os missionários ensinaram para eles, ali eles ensinam uns aos outros. E a vida para eles não é preciosa. Eles acham assim: Senhor, a hora que o Senhor quiser levar, me leva. Porque essa vida aqui é passageira. Então ore pelos nossos irmãos. Ore pelos missionários que estão lá no campo, pregando a esses nossos irmãos. Ore também por você, pedindo coragem. Ore para que Deus dê coragem para esses nossos irmãos testemunharem em países fechados, mas ore por você e pela sua igreja local, por nós. Senhor, me dê coragem. Eu vou trabalhar amanhã. E amanhã tem aquele meu chefe que não gosta de crente. Amanhã vai ter aquele meu colega de trabalho que zomba de crente, que não gosta de crente. Amanhã lá na minha classe, na escola, na faculdade, tem aquela professora que zomba do cristianismo e fala que a Bíblia é uma lenda. Mas me dá coragem, Senhor. Tira o meu medo. Que eu quero falar para todo mundo que existe um Deus que está no trono, que reina e que vai voltar. E vai julgar vivos e mortos. E que os vivos têm que se arrepender para que não sejam mortos eternamente. Me dá coragem para falar para essas pessoas, Senhor. Porque alguém um dia teve coragem de falar para mim. Ore por você também. Para que assim a gente aguarde com expectativa, com alegria, o céu, o nosso lugar de descanso, até chegar o dia da ressurreição. Aí, quando a gente ressuscitar, não vai ter descanso. A gente vai para o novo céu e nova terra. Isso a gente vai falar uma outra ocasião. Lá vai ser um lugar de muita atividade, de muita alegria, o nosso lar final. Lá, meus irmãos, será o lugar que a gente vai sentar-se à mesa fisicamente com Cristo. Aqui nós estaremos com Ele agora, nós já estamos com Ele agora, espiritualmente. Ele está presente aqui espiritualmente. Mas lá nós estaremos fisicamente com Ele, celebrando a nova ceia. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.